Boa tarde, queridos alunos. Bem-vindos a mais uma aula de música. O título da aula de hoje é Música no século XVIII, Conceito de Sinfonia e Biografia de Ludwig van Beethoven. O objetivo geral dessa aula é apresentar para vocês o conceito de sinfonia e contextualizá-lo sobre o músico e compositor Ludwig van Beethoven, preparando-os para as demais aulas, onde vocês aprenderão a ler a partitura e executar na flauta doce o quarto movimento da nona sinfonia do autor. Conteúdos da aula: período histórico do surgimento da sinfonia, conceituação da sinfonia e seus movimentos, vídeo com a apresentação de uma rápida biografia de Ludwig van Beethoven, vídeo com o trecho da nona sinfonia de Beethoven, visualizar a partitura do quarto movimento da nona sinfonia, Ode à Alegria, preparando-se para solfejá-la e aprender a executá-la na flauta doce nas próximas 6 aulas de música, execução da partitura com utilização de um teclado pelo professor. Avaliação: vocês serão avaliados através dos instrumentos avaliativos abaixo relacionados. Letra A: observação do comportamento de vocês durante a aula. Letra B: questões orais coletivas e individuais sobre sinfonia e seus movimentos. Letra C: questões orais coletivas e individuais sobre a biografia de Beethoven. Letra D: observação da participação de vocês durante a roda de conversa. Letra E: observação da apreciação de vocês ao vídeo com execução da nona sinfonia de Beethoven. Letra F: avaliação de vocês sobre a aula realizada. Vamos agora para a primeira parte da aula, música no século XVIII e XIX, classicismo e romantismo. Eu coloquei os 2 séculos, que o autor que nós escolhemos, o Beethoven, ele faz a transição do classicismo ao romantismo, ou seja, ele vai atuar tanto no classicismo como no romantismo, ou seja, ele atua no final do classicismo e início do romantismo. Nesse período, os principais gêneros musicais e instrumentais eram a sonata, a sinfonia e o concerto. Então, desses gêneros, nós vamos estar trabalhando a sinfonia. Sinfonia é uma palavra de origem grega que significa todos os sons juntos. Diferente do concerto, em uma sinfonia não há instrumento principal de destaque, ou seja, um instrumento solista, embora existem solos ocasionais de um ou outro instrumento no decorrer da obra. Normalmente são os naipes de cordas que carregam a melodia principal da sinfonia. No início do século XVIII, sinfonia era o nome que se dava às aberturas dos orquestrais de óperas italianas, que se estruturavam em 3 movimentos: rápido, lento e rápido, sendo geralmente o primeiro movimento um allegro, o segundo um andante curto e o terceiro um ritmo de dança. A partir de 1730, a sua estrutura passou a ser utilizada na composição de sinfonias independentes, desvinculadas das óperas, tornando-se a forma madura das sinfonias, contendo então 4 movimentos. Em vez de 3 movimentos, como ocorre no concerto, as sinfonias possuem um padrão de 4 movimentos. Primeiro, um allegro, geralmente um andante rápido. Segundo, um andante moderato, que seria um andamento lento. Terceiro, um minueto. E no quarto, o quarto movimento seria o finale, também um andamento rápido. Ludwig van Beethoven, nascido em 1770 e falecido em 1827, do classicismo ao romantismo. Beethoven é um compositor que faz a transição entre o classicismo e o romantismo. Embora parte da sua obra tenha sido composta no século XVIII, ele foi tomado pelo século XIX como compositor que incorporou as qualidades do romantismo musical. A terceira sinfonia de Beethoven marca o fim do período clássico e início do romantismo. Vamos agora assistir a um pequeno vídeo que exibe uma rápida biografia de Beethoven. Ilustrando História.
Já imaginou um músico não poder escutar? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um dos maiores compositores de toda a história, Ludwig van Beethoven. Ele nasceu em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha, e foi seu pai, um homem muito severo, quem lhe deu suas primeiras aulas de música. Com apenas 5 anos de idade, Beethoven já demonstrava grande habilidade ao piano, e aos 8 passou a ter aulas com o músico Christian Neff, que, impressionado com Beethoven, lhe deu uma profunda formação musical, permitindo que com apenas 11 anos ele se tornasse músico profissional. Aos 16, participou de um recital para o grande compositor Mozart, o qual se impressionou com o talento do jovem Beethoven. Ainda que sua carreira se mostrasse promissora, em casa ele enfrentava momentos muito difíceis. Numa época em que a medicina ainda era limitada, Beethoven perdeu 3 de seus irmãos ainda bebês, além de sua mãe tão amada que veio a falecer de tuberculose quando ele tinha 16 anos. Seu pai mergulhou no vício do alcoolismo e Beethoven, apesar de jovem, se viu obrigado a tornar-se o chefe da família, cuidando de seus 2 irmãos menores, Caspar e Nicolaus. Em 1792, aos 22 anos, Beethoven se mudou para Viena, na Áustria, cidade que era a capital mundial da música e onde viviam os maiores compositores de seu tempo. Em Viena, Beethoven estudou com grandes mestres da música, como Joseph Haydn e Antonio Salieri, e ali compôs todas as suas principais obras. Aos 26 anos, porém, Beethoven começou a perder a audição. Este fato, obviamente, lhe deixou profundamente incomodado e até mesmo envergonhado, mantendo em segredo por muitos anos a sua deficiência. Mas apesar de lhe ter trazido grande sofrimento, Beethoven, ainda assim, continuou a compor. Aos 54 anos, em 1824, 3 anos antes de sua morte, Beethoven compôs uma de suas obras mais conhecidas, a sua 9ª Sinfonia. Dizem que enquanto a escrevia, encostava seu ouvido junto ao piano para que conseguisse ouvir as notas. Talvez a surdez tenha lhe impedido de escutar suas próprias músicas, mas impulsionado pelo amor à sua arte e comprometido com seu talento, Beethoven presenteou o mundo com composições que tocam e tocarão para sempre o coração de toda a humanidade. Vamos assistir agora a um pequeno vídeo que exibe o 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven. Vamos visualizar agora uma partitura facilitada do 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven. Vou finalizar a aula executando essa partitura no teclado